Alguma vez você sentiu que as feridas do passado te impedem de viver a vida plena que Deus tem para você? Você se pergunta como pode deixar para trás essas lembranças dolorosas e começar uma transformação verdadeira em Cristo? A boa notícia é que Jesus te oferece um caminho claro e poderoso para nascer de novo e renovar a sua vida. Neste vídeo, exploraremos o chamado de Jesus para deixar o passado para trás e abraçar uma nova identidade nele. Através de ensinamentos bíblicos profundos, testemunhos inspiradores e passos práticos, você descobrirá como pode se libertar das correntes que te prendem e viver uma vida cheia de propósito, liberdade e abundância em Cristo. Acompanhe-nos nesta jornada espiritual e prepare-se para experimentar a transformação que só Deus pode oferecer. Antes de começar, te convido a comentar abaixo. Você está pronto para deixar o seu passado e renovar sua vida em Cristo? Seu testemunho pode ser a inspiração que outros precisam para dar esse passo de fé. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Vamos começar essa maravilhosa jornada rumo a uma nova vida em Cristo. Número 1. A necessidade de nascer de novo. O novo nascimento não é um conceito abstrato ou reservado para alguns poucos. É o coração da mensagem de Jesus. Em João 3, ele diz a Nicodemos, um líder religioso, algo que pode nos surpreender. Se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Agora pare um momento e reflita. O que isso realmente significa? Não estamos falando de algo físico. Não é voltar ao ventre materno, como Nicodemos pensou inicialmente. Jesus se referia a algo muito mais profundo, algo que transforma o seu interior, a sua maneira de ver a vida e, o mais importante, a sua relação com Deus. Nascer de novo significa deixar para trás aquela velha vida de pecado, dor e separação de Deus. É como receber uma tela em branco, um novo começo, onde o Espírito Santo começa a agir no seu coração. Veja, você não pode se transformar por conta própria, não importa o quanto tente. A transformação que você precisa não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. É uma obra divina, um presente de Deus. Assim como o vento, que não vemos, mas sentimos, assim age o Espírito Santo na vida daqueles que se entregam a Ele. Sua obra nem sempre é visível no começo, mas seus efeitos são inconfundíveis. E sabe de uma coisa? Esse novo nascimento não é um luxo, nem um acessório opcional para a sua fé. Jesus deixou isso bem claro. É essencial. Sem ele, continuamos espiritualmente cegos, incapazes de perceber as realidades do reino de Deus. Podemos até frequentar a igreja, orar ou fazer boas obras, mas se não tivermos passado por essa transformação interior, continuamos como Nicodemos antes de compreender o que Jesus dizia, religiosos por fora, mas vazios por dentro. O mais belo de tudo isso é que esse presente de nascer de novo está ao alcance de todos. Não importa o seu passado, os seus erros ou o quanto você sente que se afastou de Deus. A graça de Jesus não faz acepção de pessoas. É um presente imerecido, acessível apenas pela fé. Você não pode conquistá-lo com boas ações e também não o perde por causa dos seus fracassos. Trata-se de abrir o coração, de crer em Jesus como seu Salvador e permitir que Ele faça a obra que só Ele pode realizar. Mas aqui está algo que talvez te surpreenda. Nascer de novo não é apenas crer, é uma evidência visível na sua vida. Quando o Espírito Santo habita em você, os sinais começam a aparecer. Você já não busca apenas o seu próprio bem, mas passa a amar os outros com um amor genuíno. Suas atitudes mudam, suas prioridades se alinham com as de Deus, e você começa a dar frutos, como aqueles que Paulo menciona em Gálatas: amor, paz, paciência, bondade, entre outros. Por fim, isso é para você. Sim, para você que está ouvindo agora. Não importa quem você é
ou onde está. Jesus te convida hoje a experimentar essa transformação. Você já se perguntou se realmente nasceu de novo? Este não é o fim da sua história. É o começo de algo lindo. Deus te ama e quer que você viva essa vida plena que só Ele pode oferecer. Então, por que esperar? Hoje é o dia para dar esse passo e dizer sim a Jesus. O presente já está aqui, você só precisa aceitá-lo. Número 2. Abraçando sua nova identidade em Cristo. Quando você nasce de novo em Cristo, algo incrível acontece. Você não é mais definido pelo seu passado, pelos seus erros ou pelas etiquetas que outros colocaram sobre você. Nesse momento, você se torna uma nova criatura. Como diz 2 Coríntios 5, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você percebe a profundidade disso? Não importa o que você tenha feito ou quem acreditava ser antes, agora Deus te vê através da obra perfeita de Jesus, não pelos seus fracassos. Antes, éramos escravos do pecado, presos a correntes que não podíamos romper por nós mesmos. Mas quando aceitamos Jesus, algo muda radicalmente. Deixamos de ser escravos e passamos a ser filhos adotivos de Deus. Filhos. Isso significa que podemos nos aproximar dele com total confiança, chamando-o de Abba Pai, como uma criança que corre para os braços do Pai. Romanos 8 nos lembra, já não temos um espírito de escravidão, mas sim o espírito de adoção. Você consegue imaginar o que isso significa? Não somos apenas perdoados, somos profundamente amados como parte da família de Deus. E como filhos, também somos herdeiros. Gálatas 4 diz que, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus por meio de Cristo. Isso quer dizer que as promessas de Deus, as bênçãos espirituais e a vida eterna, agora fazem parte da nossa herança. E essa herança ninguém pode tirar, pois ela é incorruptível, eterna e está guardada no céu para nós. Consegue sentir a segurança que isso traz? Já não vivemos com medo de perder tudo, porque nossa verdadeira riqueza está no que Deus nos deu. Mas há mais. Quando nascemos de novo, a imagem de Deus que havia sido distorcida pelo pecado começa a ser restaurada em nós. Colossenses 3 nos chama a nos revestir do novo homem, renovado segundo a imagem daquele que o criou. Isso significa que somos chamados a refletir o caráter de Deus, seu amor, sua paciência, sua justiça. É como se uma pintura linda, mas danificada, começasse a ser restaurada até recuperar todo o seu esplendor. Claro, isso envolve deixar para trás o nosso velho eu, aquele cheio de hábitos e atitudes que não refletem nossa nova identidade. Efésios 4 nos convida a nos despir do velho homem e sermos renovados no espírito da nossa mente. É um processo ativo, algo que exige intencionalidade, mas não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos dá força para vencer aquilo que antes nos dominava. É como trocar de roupa, deixamos as vestes velhas e gastas e nos vestimos com a justiça de Cristo. Filipenses 3 nos lembra que não vivemos segundo nossa própria justiça, mas segundo a justiça que vem de Deus. Essa nova identidade não é só para nós, ela também nos transforma em embaixadores de Cristo. Agora somos representantes dele no mundo, chamados a viver de tal maneira que outros vejam Jesus através de nós. Você percebe a responsabilidade e o privilégio que isso representa? Cada palavra, cada ação tem o poder de refletir o amor de Deus. Mas isso não acontece automaticamente. Aceitar essa nova identidade exige renovar nossa mente. Como diz Romanos 12, devemos alinhar nossos pensamentos com o que Deus diz sobre nós, combatendo as mentiras que às vezes sussurram aos nossos ouvidos. Aquelas que dizem que não somos bons o suficiente ou que não mudamos de verdade. Quando acreditamos no que Deus diz, encontramos uma confiança que não se baseia em nós, mas nele.
Hebreus 10 nos encoraja a não perder essa confiança, pois ela tem uma grande recompensa. Hoje, te convido a refletir. Você está vivendo segundo essa nova identidade ou ainda se deixa levar pelas etiquetas do passado? Lembre-se, você não precisa buscar a aprovação do mundo. Você já é amado, aceito e valioso aos olhos de Deus. Este é o começo de uma vida cheia de propósito, segurança e alegria. É hora de abraçar plenamente quem você é em Cristo. Número 3. Deixando o passado para avançar rumo ao futuro. O passado tem uma maneira curiosa de se agarrar a nós. Às vezes, sem perceber, carregamos feridas, erros e lembranças que agem como correntes, nos impedindo de avançar. Já aconteceu com você? É como se estivéssemos levando uma mochila cheia de pedras, que fica mais pesada a cada passo. E mesmo tentando seguir em frente, o peso nos esgota, nos paralisa e até nos faz questionar se vale a pena continuar tentando. Mas sabe de uma coisa? Deus não quer que você viva assim. Ele tem um futuro brilhante para você. Mas, para alcançá-lo, primeiro é preciso soltar essas cargas. Em Filipenses 3, Paulo nos diz algo poderoso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Perceba que não se trata de negar o passado, nem de fingir que ele nunca existiu. Trata-se de não permitir que ele defina quem você é hoje, ou determine até onde você pode chegar amanhã. Porque Deus tem algo novo para você, mas você não pode recebê-lo se continuar agarrado ao que é velho. É como tentar encher uma jarra que já está cheia de água suja. Primeiro, é preciso esvaziá-la para que possa ser preenchida com algo fresco. E é aí que entra o perdão. Perdoar não é fácil, eu sei. Às vezes, o que outros nos fizeram dói tanto que sentimos que, ao perdoar, estamos dizendo que foi certo. Mas não é isso. Perdoar não é justificar, é se libertar, é quebrar as correntes que te prendem à dor. E não se trata apenas de perdoar os outros. Você também precisa se perdoar. Quantas vezes você se castiga por erros do passado, como se isso pudesse mudar alguma coisa? Deixe-me te dizer algo. Deus já te perdoou. Ele não te vê pelos seus fracassos, mas sim pela obra de Jesus na cruz. Se ele te perdoa, por que você não consegue se perdoar? Esse processo de avançar é contínuo, não acontece da noite para o dia. Às vezes, você dá 2 passos à frente e 1 para trás. E tudo bem, isso faz parte do caminho. O importante é não desistir. Cada pequeno avanço conta. Cada vez que você decide soltar um pouco mais, se aproxima da liberdade que Deus quer para você. 2 Coríntios 5 diz claramente: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus não está pedindo que você ignore o que viveu, mas que veja tudo isso como lições que te prepararam para o que está por vir. Também é essencial renovar a sua maneira de pensar. Às vezes o passado deixa em nós uma narrativa negativa. Não sou suficiente, sempre falho, não mereço algo melhor. Mas essa não é a verdade. A verdade está no que Deus diz sobre você. E Ele diz que você é amado, perdoado e capaz de grandes coisas em seu nome. Romanos 12 nos chama a renovar a mente, a trocar essas mentiras pelas promessas de Deus. É um ato de fé diário. Mas cada vez que você o faz, dá mais um passo rumo ao futuro que Ele preparou. Avançar também significa deixar para trás a culpa e a vergonha. Essas são ferramentas que o inimigo usa para te manter preso. Mas em Cristo não há condenação. Sua graça te cobre e seu amor te dá uma nova oportunidade a cada dia. Não importa o que você fez. O que importa é o que você decide fazer agora. Viva como alguém que foi redimido, não como quem ainda está pagando uma dívida. Por fim, saiba que você não precisa fazer isso sozinho. Deus te deu uma comunidade de fé, pessoas que podem caminhar com você, te apoiar e te lembrar de que você não está sozinho.
Converse com elas. Compartilhe suas lutas. Deixe que te animem quando você sentir que não aguenta mais. Às vezes, Deus usa outros para nos lembrar do seu amor e da sua presença. Então hoje, eu te convido a fazer algo. Pare um momento. Reflita sobre quais cargas do passado você ainda está carregando e entregue todas a Deus. Solte esse peso. Permita que Ele te conduza ao futuro que já está preparado para você. Porque acredite, o que vem com Deus será sempre melhor do que aquilo que ficou para trás. Número 4. Renovando sua mente para uma transformação completa. Sua mente é como o motor da sua vida. Tudo o que você faz, tudo o que sente, tudo o que é, começa com um pensamento. Já percebeu isso? Provérbios 23 explica de forma direta. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo que você pensa não apenas afeta suas emoções e decisões, também define a direção da sua vida. Por isso, renovar sua mente não é apenas uma opção, é essencial se você quer experimentar uma verdadeira transformação em Cristo. Em Romanos 12, recebemos uma instrução clara: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que isso significa? Basicamente, Deus está nos dizendo: não sigam os padrões deste mundo, porque, sejamos honestos, os pensamentos do mundo muitas vezes entram em conflito com os de Deus. O mundo diz que o seu valor depende das suas conquistas, mas Deus diz que você já é valioso porque é filho dele. O mundo te empurra a buscar o que te faz feliz, enquanto Deus te chama a buscar o que é certo. A chave está em aprender a discernir a verdade em meio a tantas vozes, e isso começa com a renovação da mente. Agora, renovar a mente não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo. É como cultivar um jardim. Você não pode esperar que flores cresçam se não arrancar primeiro as ervas daninhas. Da mesma forma, você precisa identificar aqueles pensamentos negativos, aquelas mentiras que acreditou por tanto tempo, e substituí-las pela verdade de Deus. Por exemplo, se você pensa que nunca será suficiente, lembre-se do que diz Filipenses 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Cada dia é uma oportunidade de escolher pensamentos que edificam e que te aproximam da vontade de Deus. E como fazemos isso? Primeiro, é necessário meditar na palavra de Deus. Salmo 1 diz que o homem que se alegra na lei do Senhor e nela medita dia e noite será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. A palavra não apenas alimenta o seu espírito, ela transforma sua maneira de pensar. Dedique tempo para lê-la, memorizá-la e aplicá-la em sua vida. Além disso, a oração é fundamental. Converse com Deus. Peça a Ele que revele quais pensamentos precisam ser transformados e que te dê força para isso. Outra ferramenta importante é filtrar seus pensamentos. Nem tudo o que passa pela sua mente merece atenção. Pergunte-se: isso é verdade? Isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? Se não passar por esse filtro, descarte. A Escritura nos encoraja a pensar em tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e digno de louvor. Filipenses 4. Encha sua mente dessas coisas e você verá como começará a mudar. O impacto da renovação da mente é transformador. Não muda apenas o modo como você pensa, muda também o modo como você age. Uma mente renovada gera um coração renovado. E um coração renovado se reflete nas suas decisões, nas suas palavras e na forma como você trata os outros. É assim que começamos a refletir o caráter de Cristo. Não porque estamos tentando forçar algo, mas porque é o fruto natural de uma transformação interior. E não se esqueça disso, você tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2 afirma isso claramente. Isso significa que você tem acesso à sabedoria divina, ao discernimento, à capacidade de ver as coisas pela perspectiva de Deus.
Quando você enfrentar desafios, quando se sentir perdido, lembre-se, você não está limitado pela sua capacidade humana. Deus te deu acesso a algo muito maior. No fim do dia, renovar sua mente traz benefícios que não têm preço. Traz paz em meio à tempestade, ajuda a resistir à tentação, melhora seus relacionamentos e, o mais importante, te aproxima de Deus. É uma jornada que vale a pena, não apenas pelo que Deus fará em você, mas por como Ele usará a sua vida para impactar os outros. Porque, no fim, uma mente renovada não transforma apenas a sua vida, transforma também o mundo ao seu redor. Então, o que está te impedindo? Hoje é o dia perfeito para começar. Limpe sua mente daquilo que não vem de Deus. Plante a verdade dele no seu coração e veja florescer a transformação que você sempre desejou. Deus está pronto para fazer algo novo em você e tudo começa aqui, na sua mente. Esse é o seu momento. Número 5. Despindo-se do velho homem. Quando você decide seguir a Cristo, uma coisa fica muito clara. Não dá para viver como antes. Efésios 4 nos diz que devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo, criado segundo Deus em justiça e santidade. Mas o que isso realmente significa? O velho homem representa a vida que levávamos antes de conhecer a Cristo, cheia de hábitos, pensamentos e atitudes que não refletem o coração de Deus. É como usar uma roupa suja e desgastada que já não combina com você. Deus te oferece algo novo, algo limpo e puro. Mas primeiro é preciso deixar para trás o que é velho. O primeiro passo para se despir do velho homem é ser honesto consigo mesmo. Que áreas da sua vida precisam mudar? Talvez sejam atitudes como o orgulho, a raiva ou a inveja que ainda insistem em ficar. Ou talvez sejam hábitos como fofocas, mentiras ou falta de controle sobre o que você fala. Não é fácil admitir nossas fraquezas, mas é necessário. Peça ao Espírito Santo que te mostre essas áreas que precisam ser transformadas. Ele não faz isso para te condenar, mas para te guiar à liberdade. E é aqui que entra o processo de renovação. Porque sim, é um processo. Não acontece da noite para o dia. É como treinar um músculo. Requer disciplina, tempo e constância. A chave está em renovar sua mente. Romanos 12 diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Como fazer isso? Encha sua mente com a palavra de Deus. Dedique tempo para ler, meditar e aplicar o que a Bíblia ensina. Isso mudará não só a forma como você pensa, mas também como você age. Revestir-se do novo homem significa adotar o caráter de Cristo. Gálatas 5 fala sobre os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Essas são as características que Deus quer desenvolver em você. Não se trata de perfeição. A santidade não é ser perfeito, mas ser separado para Deus, viver de um modo que o honre em tudo o que você faz. Mas sejamos sinceros, não é fácil. Existe uma luta constante entre a carne e o espírito. Gálatas 5 descreve isso como um conflito interno, onde nossos desejos humanos se opõem ao que Deus quer para nós. Submeta esses desejos à vontade de Deus. Ore constantemente. Cerque-se de outros crentes que te encorajem e te apoiem nessa caminhada. E evite as situações que você sabe que te levam a cair nos velhos hábitos. Quando você decide viver no novo homem, os frutos se tornam visíveis. Seus relacionamentos mudam. Há mais amor e compreensão na forma como você trata os outros. Você encontra paz, mesmo em meio às dificuldades, porque sabe que está caminhando no propósito de Deus. E o mais importante, sua vida começa a refletir Cristo, atraindo outros até Ele. Pense no apóstolo Paulo. Antes de conhecer Jesus, ele perseguia os cristãos.
Mas depois de se encontrar com Cristo, sua vida mudou radicalmente. Ele se despiu do seu velho eu e se tornou um dos maiores defensores do Evangelho. Sua história é um lembrete de que não importa o quão longe você tenha ido, Deus pode te transformar. Hoje é o dia de tomar essa decisão. Não espere se sentir pronto, porque a mudança começa quando você escolhe dar o primeiro passo. Entregue a Deus essas áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Deixe que o Espírito Santo faça a obra em você, porque a cada dia em que você escolhe se despir do velho homem e se revestir do novo, você se aproxima mais do propósito que Deus tem para você. É hora de renovar seu ser, de viver plenamente a nova identidade que você tem em Cristo. Você está pronto para dar esse passo? Número 6. O processo diário de santificação. A santificação é uma jornada, não um destino imediato. É o processo pelo qual Deus vai nos transformando dia após dia, para que reflitamos mais a Cristo em nossa maneira de pensar, agir e viver. Não se trata de uma mudança repentina, como um interruptor que se acende da noite para o dia. É mais como o crescimento de uma planta, lento, constante e às vezes imperceptível, mas sempre avançando em direção a algo maior e mais forte. Filipenses 1 nos dá uma promessa linda. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso significa que Deus não nos deixa no meio do caminho. Ele está comprometido com a nossa transformação, mesmo quando nós mesmos sentimos que não estamos avançando. Sua fidelidade é a nossa garantia. E mesmo que às vezes duvidemos das nossas próprias forças, podemos confiar que Ele completará o que começou em nós. Mas esse processo não é passivo. Embora Deus seja quem opera em nós, Ele também nos chama a participar ativamente. Cooperar com o Espírito Santo significa tomar decisões diárias que nos aproximem mais dele. Isso pode incluir praticar disciplinas espirituais como a oração, a leitura da Bíblia ou até o jejum. É escolher seguir a Cristo todos os dias, mesmo quando nossas emoções ou circunstâncias nos empurrem para o lado oposto. É um compromisso constante e, embora nem sempre seja fácil, sempre vale a pena. Haverá momentos de desânimo, sem dúvida. Dias em que você sentirá que não está avançando, que está estagnado ou até mesmo regredindo. Mas Tiago 1 nos lembra que a paciência deve ter a sua obra completa. Perseverar, mesmo nos dias difíceis, é o que nos conduz à maturidade espiritual. Cada pequeno passo conta. Cada momento em que você escolhe obedecer a Deus, em vez de seguir seus próprios desejos, você está avançando rumo ao propósito. À medida que seguimos nesse caminho, vemos nosso caráter sendo moldado. Romanos 8 nos diz que fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Isso significa que Deus está trabalhando para que sejamos mais amorosos, pacientes, bondosos e fiéis. Mas também implica deixar para trás os hábitos pecaminosos que nos afastam dele. É uma troca constante, soltar o velho e abraçar o novo. E não podemos esquecer que as provações e dificuldades fazem parte essencial desse processo. 1 Pedro 1 compara a nossa fé ao ouro refinado pelo fogo. As provas não apenas revelam nossa fé, mas também a fortalecem. Elas nos ensinam a depender mais de Deus, a confiar no seu plano e a crescer em resistência e caráter. Mesmo que sejam dolorosas no momento, as dificuldades sempre nos aproximam mais dele. Não estamos sozinhos nessa jornada. Deus nos deu uma comunidade de fé para nos apoiar. A igreja, nossos irmãos em Cristo, são uma fonte de ânimo, conselho e oração. Compartilhar nossas lutas e vitórias com outros crentes nos ajuda a seguir firmes, lembrando-nos de que esse processo é comum a todos. A meta final da santificação é glorificar a Deus em tudo e nos preparar para viver com Ele pela eternidade.
Mas não se trata apenas de um futuro distante. A santificação nos permite desfrutar de um relacionamento mais profundo com Deus, aqui e agora. Quando buscamos mais dele, quando temos fome e sede de justiça, como diz Mateus 5, encontramos uma plenitude que não se compara com nada neste mundo. Por isso, não se desanime se sentir que seu crescimento é lento. Deus está agindo em você. Cada dia é uma nova oportunidade para avançar, para deixar para trás o que não edifica e para se aproximar mais do seu propósito. Persevere. Confie em sua fidelidade. E lembre-se, essa é uma jornada linda, uma que vale cada passo do caminho. Deus está com você nesse processo. Número 7. Superando a vergonha e a culpa através da graça de Deus. A vergonha e a culpa são dois fardos que muitas vezes carregamos em silêncio, como se fossem correntes invisíveis que nos prendem ao passado. Talvez você já tenha sentido esse peso, aquele lembrete constante dos erros que cometeu, das palavras que gostaria de não ter dito ou das decisões que mudaria se pudesse. E mesmo tentando seguir em frente, esse peso não te deixa. Mas deixe-me te dizer algo. Deus nunca quis que você vivesse assim. Ele não te criou para andar de cabeça baixa, preso à condenação. Ele quer que você viva em liberdade, em paz e em plenitude. A vergonha tem uma forma de nos paralisar. Ela sussurra mentiras. Você não é suficiente. Você nunca vai mudar. Deus não pode te perdoar. Mas isso não é o que Deus diz. Romanos 8 deixa muito claro. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Você entende? Se você está em Cristo, não há condenação. Não importa o que você fez. Não importa quantas vezes você falhou. Em Cristo, você é livre. Isso é graça, o presente imerecido de Deus. Um favor que você não pode conquistar, mas que Ele te oferece porque te ama. E como podemos ter certeza disso? Olhe para a cruz. Jesus não apenas morreu pelos seus pecados, Ele também carregou sua vergonha. Em Isaías 53, está escrito que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Todo esse peso, toda culpa, toda ferida, Ele já levou. Quando Jesus disse, está consumado, Ele estava declarando que sua dívida foi paga. Seu sacrifício foi suficiente. Você não precisa acrescentar nada, só precisa crer e aceitar o que Ele fez por você. Mas aceitar essa graça nem sempre é fácil, não é? Às vezes, a pessoa mais difícil de perdoar é você mesmo. Talvez você diga, sim, eu sei que Deus me perdoa, mas eu não consigo me perdoar. E aí está o problema. Se Deus, o Criador do universo, diz que você está perdoado, quem é você para continuar se punindo? Perdoar a si mesmo não diminui os seus erros. Apenas reconhece que o sacrifício de Jesus é maior que qualquer coisa que você tenha feito. O sangue dele não limpa apenas os seus pecados, limpa também a sua consciência, para que você possa viver em liberdade. O inimigo, é claro, vai tentar te lembrar de tudo o que você fez. Em Apocalipse 12, ele é chamado de acusador dos nossos irmãos. Ele quer que você viva preso ao passado, que acredite que não há saída. Mas quando ouvir essas acusações, lembre-se de quem você é em Cristo. 2 Coríntios 5 diz que somos feitos justos diante de Deus por meio de Jesus. Você não é definido pelos seus erros, é definido pelo que Jesus fez por você. Viver na liberdade da graça significa parar de olhar para trás e começar a caminhar para frente. A graça não apenas te liberta do peso do passado, ela também te capacita a viver uma nova vida. Quando você entende isso, encontra paz. Aquela paz que excede todo o entendimento. A paz que não depende das suas circunstâncias, mas da certeza de saber que Deus te ama e está com você. E há algo poderoso nos testemunhos de transformação. Pense na história do filho pródigo, aquele jovem que perdeu tudo
que se sentia indigno de voltar para casa. E como o pai o recebeu? De braços abertos, com festa, com restauração. Assim, Deus te recebe. Não importa o quão longe você tenha ido. Não importa há quanto tempo esteja longe. A graça dele está sempre pronta para te trazer de volta. Hoje é o dia de soltar essa culpa. É o momento de deixar a vergonha para trás. Deus já fez tudo por você. Agora só falta uma coisa: aceitar sua graça e caminhar na liberdade que Ele te oferece. E quando você fizer isso, vai descobrir algo lindo. Você não apenas será livre, mas também poderá inspirar outros a encontrar essa mesma liberdade. Então, o que você está esperando? A graça de Deus está aqui, pronta para transformar sua vida. Abrace-a hoje mesmo e viva na plenitude que Ele tem para você. Número 8. O poder curador do perdão. O perdão é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu, mas também é uma das mais difíceis de usar. Às vezes, a dor que alguém nos causou é tão profunda que parece impossível soltá-la. E, no entanto, o perdão não é apenas para quem nos feriu, é principalmente para nós. É uma chave que abre a porta para a liberdade. Uma decisão que liberta tanto o ofensor quanto o ofendido. É como tirar das costas uma mochila cheia de pedras que carregamos por anos. Você não gostaria de soltar esse peso hoje? Efésios 4 nos lembra algo fundamental. Devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. E é aqui que tudo começa. Pense na magnitude do perdão que recebemos de Deus. Quantas vezes falhamos? Quantas vezes dissemos ou fizemos coisas que sabíamos que não agradavam a Ele? E mesmo assim, Deus nos olha com amor e nos diz: eu te perdoo. Esse é o padrão que Ele nos dá. Não porque seja fácil, mas porque Ele sabe que o perdão tem o poder de nos curar. Mas não se trata apenas de perdoar os outros. Às vezes, a pessoa mais difícil de perdoar somos nós mesmos. Talvez você ainda se lembre de erros do passado, se castigue por decisões que gostaria de não ter tomado. Deixe-me te dizer algo: Deus já te perdoou. Por que continuar carregando algo que Ele já limpou? Perdoar a si mesmo não significa ignorar os erros. Significa aceitar que Deus os usará para te transformar e te aproximar mais dele. É deixar de viver na sombra da culpa e começar a caminhar na luz da graça. Agora, eu sei que perdoar os outros pode ser um desafio ainda maior. Pode ser que você pense: eles não merecem. E talvez você esteja certo. Mas o perdão não se trata do que os outros merecem, e sim do que você precisa. Em Mateus, Jesus nos diz que perdoar os outros é essencial para recebermos o perdão de Deus. Não porque o nosso perdão seja uma condição, mas porque um coração cheio de ressentimento não consegue receber plenamente o amor de Deus. O perdão quebra as correntes do ódio, do rancor e do desejo de vingança. Ele nos liberta dessas emoções que nos consomem e nos impedem de avançar. Claro, há barreiras comuns ao perdão. O orgulho nos diz que, se perdoarmos, estamos perdendo. O medo nos faz acreditar que, se soltarmos o rancor, ficaremos vulneráveis novamente. E a justiça própria sussurra que perdoar é o mesmo que justificar o que nos fizeram. Mas a verdade é que o perdão não minimiza o dano. Ele simplesmente nos liberta de viver sob o seu controle. É dizer: não vou deixar que o que aconteceu defina o meu presente nem o meu futuro. O perdão também tem um impacto enorme na nossa saúde emocional e espiritual. Reduz o estresse, melhora nossos relacionamentos e fortalece nossa conexão com Deus. Mas aqui está o segredo. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você não precisa sentir vontade de perdoar. Só precisa decidir perdoar e entregar essa carga a Deus. Com o tempo, Ele vai curar suas emoções e substituir a dor pela paz. Se você precisa de inspiração, pense em Jesus na cruz.
Mesmo em meio a um sofrimento inimaginável, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23. Esse é o exemplo supremo de perdão. Se ele pôde perdoar nessas circunstâncias, você também pode, porque a força dele está em você. Hoje, eu quero te convidar a dar o primeiro passo. Reconheça a dor que você carrega. Decida perdoar, mesmo que ainda não sinta vontade. Ore pela pessoa que te feriu e peça a Deus que cure o seu coração. Se for possível e saudável, busque a reconciliação. E se não for, deixe a justiça nas mãos de Deus, que sempre age com justiça perfeita. O perdão não muda o passado, mas transforma o seu presente e abre a porta para um futuro cheio de paz. É tempo de curar, é tempo de libertar. Por que não começar hoje? Número 9. Vivendo guiado pelo Espírito Santo, não pelas emoções. As emoções fazem parte da nossa humanidade. Às vezes estão lá no alto, cheias de entusiasmo e esperança. Outras vezes nos mergulham em dúvidas ou até em raiva. São como o clima, mudam constantemente. E embora sejam reais, nem sempre são confiáveis. Se nos deixamos levar por elas, podemos acabar tomando decisões impulsivas ou erradas. Já aconteceu com você? Mas aqui está a boa notícia. Deus nos deu algo muito mais firme do que nossas emoções para nos guiar. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Gálatas 5 nos diz: Andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Isso significa que, em vez de reagir ao que sentimos no momento, devemos permitir que o Espírito Santo seja a nossa guia. Ele não apenas nos mostra o caminho certo, mas também nos dá sabedoria para tomar decisões alinhadas à vontade de Deus. Ao contrário das emoções, que podem ser enganosas, a direção do Espírito é constante, confiável e sempre aponta para o bem. É importante entender a diferença entre ser emocional e ser espiritual. Ser emocional significa que nossas decisões são impulsionadas pelo que sentimos no momento. Pode ser uma raiva repentina que nos leva a dizer algo que não deveríamos, ou um entusiasmo momentâneo que nos faz prometer algo que não conseguiremos cumprir. Já ser espiritual é agir segundo os princípios de Deus, mesmo quando nossas emoções nos empurram para outra direção. É um ato de fé e obediência. E embora nem sempre seja fácil, sempre produz frutos. Então, como podemos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo? Primeiro, precisamos de tempo com Deus. A oração e a meditação na sua palavra são essenciais. É como sintonizar uma estação de rádio. Quanto mais tempo você passa ouvindo, mais fácil é reconhecer a voz dele acima do ruído das suas emoções. Além disso, preste atenção àquela impressão no seu coração que te leva a agir com amor, justiça e verdade. O Espírito Santo não grita. Sua voz é suave, mas poderosa. Quando somos guiados pelo Espírito, os benefícios são claros. Nossas decisões nos conduzem à paz e ao bem-estar. Evitamos erros que poderiam trazer consequências negativas, e nossa vida começa a refletir os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Essas são evidências de que estamos caminhando na direção certa. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que obedeceram ao Espírito Santo e foram abençoadas por isso. Pense em Filipe, que foi guiado pelo Espírito para encontrar o eunuco etíope em Atos 8. Sua obediência não apenas mudou a vida daquele homem, mas também levou o Evangelho a novas terras. Isso nos ensina que quando seguimos o Espírito, nossas decisões não afetam apenas a nós mesmos, mas também impactam aqueles ao nosso redor. É crucial desenvolver sensibilidade ao Espírito Santo. Isso não acontece da noite para o dia. Requer prática e obediência nas pequenas coisas. Quando ele te guia a mostrar bondade, a perdoar ou a dar um passo de fé,
Cada ato de obediência fortalece sua capacidade de reconhecer sua voz. Mas também devemos ter cuidado para não apagar o espírito. 1 Tessalonicenses 5 nos adverte a não ignorá-lo. Isso significa evitar distrações, pecados e decisões que nos afastam da sua direção. Suas emoções não são inimigas, mas também não devem ser suas ditadoras. Elas são como indicadores no painel de um carro. Apontam algo, mas não devem estar no volante. Submeta suas emoções a Deus. Entregue a Ele seus medos, alegrias e frustrações e peça que alinhe suas emoções com a verdade dele. Assim você poderá viver, não de acordo com o que sente, mas com aquilo que sabe que é certo. Por fim, 2 Coríntios 5 nos lembra: andamos por fé e não por vista. Isso também inclui nossas emoções. Às vezes, nossas emoções dizem que tudo está perdido, mas a fé diz que Deus tem um plano. Às vezes, sentimos que não vamos conseguir, mas o Espírito Santo nos dá forças. Confie nele. Permita que ele seja sua bússola, sua direção, e você verá como sua vida será cheia de propósito, paz e direção. Hoje é um bom dia para começar a viver guiado pelo Espírito Santo. Número 10. Um novo relacionamento com o pecado. Quando você nasce de novo em Cristo, algo profundo muda dentro de você. Seu relacionamento com o pecado já não é o mesmo. Romanos 6 diz claramente: nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? No momento em que você aceita Jesus como seu Salvador, algo morre dentro de você, e isso é o poder do pecado sobre sua vida. Você já não é mais escravo dessas correntes. Não precisa mais ceder às suas exigências. Agora, você é livre. E essa liberdade não é apenas um presente. É um convite para viver de uma maneira diferente. Talvez antes havia coisas que te atraíam, que pareciam normais. Mas agora, algo mudou. Seus desejos não são mais os mesmos. Há um anseio no seu coração por agradar a Deus, por viver uma vida que o honre. Isso não significa que você não enfrentará tentações, mas significa que o Espírito Santo está ali te guiando, te convencendo, te lembrando que existe um caminho melhor. João 16 nos diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquela inquietação que você sente quando faz algo que sabe que não agrada a Deus. Esse é o Espírito Santo te levando ao arrependimento, não para te condenar, mas para te transformar. Claro, as tentações não desaparecem. Ainda vivemos em um mundo cheio de distrações e oportunidades para nos desviar. Mas aqui está a promessa. 1 Coríntios 10 assegura que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar e que sempre nos dará uma saída. A tentação em si não é pecado. Ceder a ela, sim. Mas agora, com o poder do Espírito em você, você tem força para dizer não e escolher o que é certo. Viver em Cristo significa andar na luz. 1 João 1 diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Viver na luz é ser transparente, honesto e rejeitar aquelas obras ocultas que antes dominavam nossa vida. Não se trata de perfeição, mas de uma decisão diária de se afastar das trevas e se aproximar de Deus. O arrependimento também se torna uma parte essencial desse novo relacionamento com o pecado. Não é algo que você faz apenas uma vez ao aceitar Jesus. É um hábito contínuo. 1 João 1 nos encoraja a confessar nossos pecados e receber o perdão de Deus. Esse ato nos mantém em comunhão com Ele, nos purificando constantemente. É importante lembrar que o pecado não é apenas um erro, é uma ofensa a um Deus santo. Compreender isso nos ajuda a ver o pecado com a seriedade que ele merece. Não por medo, mas por amor. Quando você entende o quanto Deus te ama, sua obediência se torna uma resposta natural a esse amor. Você não obedece por obrigação, mas porque deseja honrar aquele que deu tudo por você.
Para viver em vitória sobre o pecado, precisamos de ferramentas. A oração, o jejum e o estudo da palavra são fundamentais. Além disso, cercar-se de outros crentes que te apoiem, te animem e te exortem é vital. Também é sábio evitar situações ou lugares que você sabe que podem te levar a cair. Essas decisões práticas, guiadas pelo Espírito, te ajudarão a permanecer firme. Por fim, não se esqueça, vivemos debaixo da graça, não da condenação. Romanos 8 nos lembra que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não somos perfeitos, e haverá momentos em que vamos falhar. Mas a graça dele está ali para nos levantar, nos limpar e nos fortalecer. Essa graça não apenas nos perdoa, ela também nos capacita a viver em santidade e vitória. Seu relacionamento com o pecado mudou, porque agora sua identidade está em Cristo. Você já não é mais escravo, você é livre. Viva nessa liberdade. Caminhe nessa luz. Permita que cada decisão que você tomar reflita o amor e o poder de Deus na sua vida. Porque agora, em Cristo, você não está apenas vivo, você está verdadeiramente livre. Viva isso, a cada dia. Número 11. Confiando na suficiência da graça de Deus. Às vezes, parece que o peso do mundo está sobre nossos ombros, não é? Os problemas, as responsabilidades, nossas próprias limitações, tudo se acumula e nos perguntamos, como vou conseguir seguir em frente? Mas aqui está a verdade que Deus quer que você se lembre. A graça dele é suficiente. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma realidade poderosa. 2 Coríntios 12 diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nas nossas fraquezas, naqueles momentos em que sentimos que não conseguimos mais, que a graça de Deus se manifesta com maior força. A graça é o favor imerecido de Deus. Não é algo que podemos conquistar, nem algo que merecemos. É um presente que Ele nos dá por amor. E é o fundamento da nossa fé. Tudo começa aí. Mas, para receber essa graça, primeiro precisamos reconhecer nossas próprias limitações. Aceitar que não podemos fazer tudo sozinhos não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Porque quando nos humilhamos e reconhecemos nossa necessidade, abrimos espaço para que o poder de Deus atue em nossa vida. Naqueles momentos difíceis, quando parece que tudo está fora de controle, a graça de Deus nos sustenta. Ela nos dá a força de que precisamos, nem sempre para eliminar o problema, mas para atravessá-lo com confiança. É como um rio inesgotável que nunca para de fluir. Você pode descansar na certeza de que Ele proverá o necessário. Não importa o quão grande seja o desafio, a graça dele sempre será maior. E não precisamos da graça de Deus apenas nos momentos de crise. Precisamos dela todos os dias. É um suprimento constante que nunca se esgota. Ela nos capacita a viver conforme a vontade de Deus, nos impulsiona a crescer espiritualmente e nos dá o desejo e a força para obedecer. Dependemos da sua graça para tudo, para amar os outros, para perdoar, para resistir às tentações e para permanecermos firmes na fé. Mas aqui vai algo importante. Não confunda depender da graça com viver tentando conquistar o favor de Deus. Às vezes, caímos no erro do legalismo, achando que nossas obras nos tornarão mais aceitáveis diante dele. Mas a verdade é que sua graça já nos tornou aceitos em Cristo. Não vivemos com base em nossos méritos, mas sim na liberdade de saber que somos amados e perdoados. Essa liberdade traz alegria, não peso. Mesmo em nossos momentos de fraqueza e sofrimento, a graça continua sendo suficiente. Paulo falou de um espinho na carne, algo que o fazia sentir-se fraco, mas que o levava a depender ainda mais de Deus. É isso que a graça faz. Transforma nossas provas em oportunidades para que o poder dele se manifeste. Aquilo que parece um fardo
se torna uma plataforma para a glória de Deus. E assim como recebemos essa graça, também somos chamados a estendê-la, mostrar compaixão, perdoar e refletir essa mesma graça aos outros. Isso faz parte da nossa vida cristã. O mundo precisa ver, através de nós, a mesma graça que nos transforma. Ao fazer isso, não apenas vivemos na luz do seu amor, também convidamos outros a experimentarem o mesmo. Hoje, quero te convidar a descansar na graça de Deus. Pare de tentar carregar tudo sozinho. Solte esses fardos e permita que Deus seja quem te sustenta. Reconheça as bênçãos que vêm da graça dele. Porque quando você faz isso, encontra paz. Uma paz que excede todo entendimento. Porque a graça de Deus não é apenas suficiente, ela é tudo o que você precisa. Número 12. Aprendendo a se amar como Deus te ama. Amar a si mesmo como Deus te ama não é apenas um ato de aceitação, é um ato de obediência. Mateus 22 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso implica que, para amar genuinamente aos outros, primeiro é preciso entender como se amar de forma correta. Mas não se trata de um amor egocêntrico ou arrogante, e sim de um amor que nasce ao se reconhecer como criação de Deus, alguém único, valioso e profundamente amado por Ele. Deus te vê de maneira maravilhosa. Salmo 139 diz que fomos formados de modo assombroso e maravilhoso. Cada traço seu, cada detalhe do seu ser foi desenhado por Ele com um propósito. E não importa quantos erros você tenha cometido ou o quão imperfeito se sinta, o amor dele por você é incondicional. Ele não te mede pelos fracassos nem pelos seus sucessos. Ele te ama simplesmente porque você é seu filho. Essa é a base da sua identidade. Não o que o mundo diz sobre você, mas o que Deus declara a seu respeito. Às vezes, nossa maior luta é conosco mesmos. Talvez você enfrente pensamentos de insuficiência, uma voz interna dizendo que você não é suficiente ou que não tem valor. Mas essas são mentiras que você precisa rejeitar. Romanos 12 nos chama a renovar nossa mente, e isso significa substituir essas mentiras pela verdade de Deus. A verdade de que você é amado, de que tem um propósito, e de que seu valor não está definido pelo que os outros pensam, mas por aquilo que Deus pensa de você. No entanto, amar a si mesmo não significa cair no orgulho. Existe um equilíbrio entre amor próprio e humildade. É reconhecer suas forças sem ignorar suas fraquezas, sabendo que ambas estão nas mãos de Deus. É viver com a certeza de que seu valor vem dele, não das suas habilidades ou aparência. A humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar mais em quem Deus é em você. O perdão a si mesmo é um passo essencial para aprender a se amar como Deus te ama. Talvez você carregue erros do passado, momentos que gostaria de apagar. Mas, se Deus, que é santo, já te perdoou, por que você continua se punindo? Aceitar o perdão de Deus também significa se estender essa mesma graça. Todos nós estamos em processo. Deus não espera a perfeição de você, apenas um coração disposto. Cuidar de si mesmo é outra forma de honrar a Deus. Isso inclui cuidar do seu corpo, das suas emoções e do seu espírito. Praticar o autocuidado não é egoísmo, é uma forma de se preparar para amar melhor os outros. Também envolve estabelecer limites saudáveis, reconhecendo que você não pode dar aquilo que não tem. Quando você se cuida, está honrando a obra de Deus em você. Amar a si mesmo impacta profundamente seus relacionamentos. Quando você entende seu valor em Cristo, você deixa de buscar validação nos outros. Você já não depende da aprovação externa, porque sabe quem é nele. Isso te permite amar os outros sem condições ou expectativas, criando relações mais saudáveis e autênticas. Aceitar sua singularidade também é essencial. Deus te deu talentos e dons únicos que ninguém mais possui.
Em vez de se comparar com os outros, celebre o que Deus colocou em você. Seu propósito é especial e foi desenhado especificamente para você. Viver esse propósito não apenas glorifica a Deus, mas também te enche de satisfação e significado. Por fim, aprender a se amar como Deus te ama começa com conhecê-lo mais profundamente. À medida que você mergulha na sua palavra, na oração e em sua presença, começa a descobrir quem você realmente é. O amor dele te preenche, te restaura e te capacita a amar. Não apenas a si mesmo, mas também aqueles que estão ao seu redor. Então hoje, olhe para si mesmo com os olhos de Deus. Reconheça seu valor, aceite o amor dele e viva na liberdade que ele te dá. Porque quando você aprende a se amar como ele te ama, começa a refletir esse amor ao mundo. E isso, mais do que qualquer outra coisa, transforma vidas. Começando pela sua. Número 13. Enfrentando a rejeição do mundo. A rejeição é algo que todos tememos em algum momento. Ninguém quer se sentir excluído, incompreendido ou julgado. Mas, quando decidimos viver nossa fé em Cristo, enfrentar a rejeição do mundo se torna praticamente inevitável. O próprio Jesus nos advertiu. João 15 diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. Ser cristão é ser diferente, e essa diferença às vezes incomoda. No entanto, essa distinção é o que nos chama a ser luz no meio das trevas. Quando você enfrentar a rejeição por causa da sua fé, não pense que está sozinho. Jesus enfrentou o mesmo. Foi rejeitado, zombado e, por fim, crucificado por aqueles que não compreenderam sua mensagem. 1 Pedro 4 nos diz que não devemos nos surpreender com as provações, mas sim nos alegrarmos, pois estamos participando dos sofrimentos de Cristo. Essa rejeição, embora dolorosa, é sinal de que você está vivendo sua fé de maneira autêntica e firme. A chave para enfrentar a rejeição está em saber quem você é em Cristo. Se sua identidade estiver firmemente enraizada nele, você não dependerá da aprovação do mundo para se sentir valioso. Você é um filho amado de Deus, redimido, escolhido e com um propósito eterno. Essa verdade é inabalável, não importa o que os outros digam ou façam. Lembrar disso te dará confiança para permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias forem difíceis. Responder à rejeição com amor e graça é um dos maiores desafios, mas também uma das maiores oportunidades de refletir a Cristo. Mateus 5 nos chama a amar nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Isso não significa aprovar o comportamento de quem nos rejeita, mas decidir agir com compaixão em vez de reagir com raiva. O amor tem poder transformador. Ele pode amolecer corações endurecidos e abrir portas para o testemunho. Cercar-se de uma comunidade de fé é fundamental nesses momentos em que você se sente sozinho ou desanimado. Seus irmãos em Cristo podem te encorajar, orar por você e te lembrar das promessas de Deus. A unidade na igreja fortalece, e juntos vocês podem enfrentar qualquer desafio com mais coragem. Manter uma atitude de humildade e respeito também é essencial. É fácil cair no orgulho ou partir para a confrontação, especialmente quando nos sentimos atacados. Mas 1 Pedro 3 nos chama a defender nossa fé com mansidão e respeito. Ser um testemunho vivo do amor de Deus significa respeitar as opiniões dos outros, mesmo quando não concordam com você. Nos momentos mais difíceis, encontre força em Deus. Ore, clame a Ele, confie que Ele te dará a paz e a força necessárias para continuar. Filipenses 4 nos lembra: tudo posso naquele que me fortalece. Você não está enfrentando isso sozinho. A presença dele está com você em cada passo. A rejeição também pode ser uma oportunidade para compartilhar sua fé. Suas ações e reações podem ser o testemunho que outros precisam para ver a diferença que Cristo faz na sua vida.
Seja luz, mesmo em meio à rejeição. E lembre-se de que suas palavras e atos de amor têm um impacto eterno. Por fim, mantenha seus olhos na recompensa eterna. Romanos 8 diz: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Tudo o que enfrentamos aqui é temporário, mas as promessas de Deus são eternas. Mantenha sua esperança firmada no que Ele tem preparado para você. Persevere com alegria, sabendo que sua fidelidade não passa despercebida aos olhos de Deus. Sim, a rejeição dói, mas ela não define quem você é, nem o seu valor. Você é amado, escolhido e sustentado por Deus. Então, permaneça firme, responda com graça e caminhe com a certeza de que Deus está com você em cada passo do caminho. Número 14. Aceitando sua missão como embaixador de Cristo. Ser embaixador de Cristo não é apenas um título, é uma missão, um chamado para representar o Rei dos Reis aqui na terra. 2 Coríntios 5 nos lembra: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Pense nisso por um momento. Deus, o Criador do universo, decidiu usar a mim e a você para levar sua mensagem de reconciliação ao mundo. Não é uma tarefa qualquer, é uma honra e uma responsabilidade. Um embaixador representa sua nação em uma terra estrangeira. Seu trabalho não é falar por si mesmo, mas sim pelo reino que ele representa. E nós, como crentes, vivemos em um mundo que não é nosso lar. Somos cidadãos do céu, enviados para refletir os valores, os princípios e o amor do reino de Deus. Isso significa que a nossa vida, nossas palavras e nossas ações são uma carta aberta que os outros leem. O que as pessoas estão lendo quando olham para você? Para ser um bom embaixador, é necessário estar preparado. Isso não quer dizer ter todas as respostas ou ser perfeito. Significa conhecer a palavra de Deus, entender seu coração e cultivar um relacionamento íntimo com Ele. É como aprender o idioma e os costumes do seu país de origem para representá-lo melhor. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você refletirá seu caráter e estará pronto para compartilhar sua mensagem. A chave está em viver de um modo que reflita Cristo. Às vezes, você nem precisará dizer uma palavra, suas ações falarão mais alto. Demonstrar amor, integridade e compaixão no dia a dia é uma forma poderosa de pregar o Evangelho. Lembre-se do que Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5. Mas não podemos esquecer que nossa missão também inclui palavras. Somos portadores da melhor notícia que alguém pode receber: o Evangelho. Convidar outros a se reconciliarem com Deus não é impor, mas compartilhar com amor e respeito. É o Espírito Santo quem opera nos corações, mas você é o canal que Deus usa para levar a mensagem. É possível que você enfrente obstáculos como o medo ou a rejeição, mas lembre-se, você não está sozinho. O Espírito Santo te capacita e te guia em cada passo. Ele te dará as palavras, a coragem e a sabedoria para falar. Filipenses 4 nos garante: tudo posso naquele que me fortalece. Ao aceitar essa missão, você não apenas impacta a vida de outras pessoas, você também cresce espiritualmente. Existe uma alegria indescritível em ver uma vida sendo transformada ao conhecer Jesus. Além disso, você estará cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, e isso traz um senso profundo de satisfação. Não se esqueça, você não está sozinho nessa tarefa. Somos parte de um corpo, uma comunidade de crentes que trabalha unida para levar a luz de Cristo ao mundo. Colaborar, orar juntos e apoiar uns aos outros nos fortalece e amplia nosso alcance. Por isso, hoje, aceite seu chamado como embaixador de Cristo. Represente seu Rei com coragem e graça. Deixe que sua vida seja um reflexo do amor de Deus.
e compartilhe com os outros a esperança que só se encontra nele. O mundo precisa do que você tem. É hora de agir e fazer a diferença.